Este é certamente um tema que ainda vamos falar nas próximas... Só uma coisa, já agora João. um apontamento. A onda a identificação da questão do mercado laboral como problema europeu foi um relatório da OCDE em 94, que iniciou, se quisermos, a vaga que criou a ideia de que era necessário liberalizar o mercado de trabalho e que isto era um problema, o euroesclerose. A própria OCDE, nos últimos estudos que publicou, demonstra que não há qualquer relação entre criação de emprego e legislação laboral. Os últimos estudos da OCDE sobre estas matérias. Nós vamos ter certamente outras oportunidades, e porque ainda tenho dois temas e um deles, enfim, gostava de ter o vosso comentário mais profundo relativamente à questão do ensino privado e dos contratos de associação com o Ministério da Educação. São escolas que nasceram onde não havia oferta pública e o Ministério da Educação acabou por financiar e agora quer rever esses contratos. Francisco, parece-lhe que, de facto, a meio do ano letivo é a melhor altura para estar a rever estes contratos de associação? É evidente nestas situações, como temos visto, nunca é a melhor altura. Nós, de repente, caiu-nos a realidade em cima e, de repente, fazemos um conjunto de cortes e um conjunto de medidas cegas. O ideal não seria isso. O ideal seria termos tido a visão antes, no passado, de percebermos o futuro e de vermos aquilo com que nos tínhamos que confrontar. Portanto, ninguém concorda que estes cortes sejam feitos de uma forma tão abrupta, em todo lado. Nós vemos os professores a manifestarem-se, vemos... qualquer corte que haja em Portugal, obviamente que as pessoas reclamam. Mas também há aqui situações, Francisco, em que algumas escolas com o dinheiro que recebem têm atividades extracurriculares, como dizia hoje a Ministra da Educação, que não existem na maior parte das escolas. O que eu quero dizer equitação, golfe, enfim, uma série de atividades. Pois o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que duas coisas essencialmente. Por um lado, acho que esta opção não é um bom exemplo. É um bocado como um mercado liberal. Eu, de facto, não concordo com o modelo de educação que temos em Portugal. Eu penso que o modelo devia ser precisamente incentivar a prestação de serviços pelos privados e não propriamente a escola pública como nós conhecemos. Penso que isso seria a melhor solução. A nível do serviço, ao nível da educação, eu penso que a realidade tem demonstrado que é isso. Aos custos, podemos discutir quais são os custos. Qual realidade? Qual realidade? Qual realidade é que tem demonstrado isso? A realidade é a diferença entre a escola pública e a escola privada. Os rankings das escolas, os resultados das pessoas, o acompanhamento... Se neutralizares o efeito de escolha de alunos, não há de facto mais qualidade na escola privada e na escola pública. Seguramente. Aliás, esse é um modelo... Lá está, podemos aqui discutir ideologicamente se quisermos, mas esse é um modelo que eu penso que seria o melhor, sem dúvida nenhuma. Portanto, eu não concordo com uma medida que desincentive esse modelo. Agora, a verdade é o que eu comecei por dizer. Isto foram cortes cegos em todo lado. E, portanto, nós fomos obrigados a fazer esses cortes cegos nos funcionários públicos. Aqui não foram cortes cegos nenhuns. Aqui não há cortes cegos. Fomos obrigados a fazer esses cortes nos funcionários públicos. Em muitos, na saúde, em tudo o que seja intervenção e custo do Estado. Portanto, isto é, evidentemente, mais um corte cego que existe. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, nós não temos muita alternativa relativamente a esses cortes cegos. Portanto, as pessoas... E a comunidade em si tem que se mentalizar que isso tem que se adaptar a isso. Porque senão, hoje ouvi ao bastonário da Ordem dos Médicos dizer que porque se ia passar a pagar umas taxas nas ambulâncias, com várias exceções no transporte de ambulâncias, mas com várias exceções para situações graves, isso iria pôr a causa a saúde. Vemos isso na educação, vemos seguramente na cultura. Portanto, a sociedade, todos reclamamos. Se nós não nos mobilizamos, não tomamos consciência que efetivamente temos que nos adaptar. Francisco, sintetizando, parece-lhe que são obrigatórias estas medidas? Não necessárias, mas é difícil. Não justificáveis, a não ser do ponto de vista Para um cidadão comum é difícil definir o que é obrigatório e o que não é obrigatório, onde é que se podia ter cortado mais ou não ter cortado, para não cortar aqui. Evidentemente, o que eu acho é que há aqui uma questão de princípio. Nós estamos a exigir esforços a praticamente toda a gente. E esta área também tem que... E esta área, obviamente, não era uma área que eu gostasse que o esforço fosse exigido. Eu não concordo, lá está, com este modelo. Acho que é um mau exemplo, mas admito que seja necessário e admito que, se cada um for reclamar porque fazem cortes, então, efetivamente, nunca moderaremos isto. João, estes cortes que estão a ser feitos agora acabam por tentar nivelar alguma justiça? É que se há cortes, eu acho que há cortes injustos e cortes cegos. Se há corte que não é injusto e que não é cego, é exatamente este das escolas, porque o que algumas escolas tinham era uma situação de privilégio face à escola pública. Porque estes contratos de associação não é, como muita gente tem dito,
O que o Governo está agora a fazer é um atentado à liberdade de escolha, porque estes contratos de associação não têm nada a ver com liberdade de escolha. Os contratos de associação limitavam-se. Tu não disseste isso, mas há muita gente que usa isto, o CDS, por exemplo, usa isto em defesa do seu modelo de educação. Isto não tem nada a ver com modelos de liberdade de escolha ou de cheque-ensino. Os contratos de associação visavam apenas e só suprir uma carência da rede pública. Ou seja, tratar algumas escolas privadas como se fossem uma escola pública e prestassem um serviço público. A diferença é que essas escolas, só para ter uma ideia, o São João de Brito é financiado pelo Estado, é em Lisboa. As escolas faziam melhor. O São João de Brito é financiado pelo Estado. Qual é a carência pública que o São João de Brito em Lisboa suprime? Eu não conheço. Há outras escolas que, obviamente, que não há uma escola pública e, portanto, estes contratos de associação se justificam. Agora, não podem receber mais por aluno do que uma escola pública. E muitas destas escolas recebiam, agora não sei os valores de cor, mas era uma coisa como 5.000 e tal euros, e uma escola pública recebe 3.500. Havia aí uns dados da OCDE que estimavam o custo por aluno em 5.000 e tal. Só que isso ajustava ao poder de compra, para ser comparável internacionalmente. Agora, o custo por aluno da escola pública em Portugal não pode ser inferior ao custo por aluno de outra escola que é pago também pelo Estado. E esses valores têm que ser nivelados. E esses valores têm que ser nivelados. Agora, há uma coisa que eu acho que é importante acautelar aqui. Obviamente que há diferenças de despesa de escola para escola. Ou seja, como princípio geral, nivelar cada escola, o custo por aluno de cada escola, pelo custo aluno médio, parece-me um princípio... Parece-me um princípio. Obviamente, todas as médias têm um problema, não é? Portanto, eu acho que aqui é importante o Ministério acautelar eventuais situações onde estes cortes possam, de facto, pôr em causa o funcionamento dessas escolas. Eu acho que se o Estado reconhece hoje que o contrato de associação é necessário, tem que fazer o possível para garantir a viabilidade desses projetos educativos. Portanto, há aqui dois valores. Como princípio afirmado pelo Ministério da Educação, que é corrigir situações de injustiça relativa entre escola pública e escolas privadas que funcionam como públicas, parece-me um princípio da mais elementar justiça. João Cantigas Esteves. Eu obviamente, penso que os colegas trouxeram pontos válidos, mas sabe o princípio. Isto está a acontecer porque não há dinheiro. Mais uma vez. Por acaso não é verdade. Isto queria ser feito há muito tempo, mas há muitos interesses, há muito tempo que se queria fazer. Feito agora porque agora surgiu a oportunidade onde se podia fazer. Lá estávamos nós a pretender ter um conjunto de benefícios para tudo e para todos, na verdade, nomeadamente para os colégios privados, e agora não há dinheiro, afinal já não podemos ter. Ou seja, nós pretendemos que podemos ter um modelo com um conjunto de regalias e benefícios para tudo e todos, e é impossível, e lá vamos nós agora outra vez cortar. Segundo aspecto, eu penso que há aqui um equívoco, e esse é fundamental, que é o equívoco entre público e privado. Ou seja, é preciso ver também, as expectativas foram criadas porque na altura não havia uma rede, digamos, pública, e então houve até um incentivo, digamos assim, através dos contratos para o privado. Eu julgo que esta reflexão continua por fazer, ou seja, o que é que de facto deve pertencer ao setor público, o que é que deve pertencer ao setor privado. E depois há estas ambiguidades, e quando não há dinheiro, há este problema que é realmente grave. Portanto, agora já o dissemos. Agora, há de facto uma questão que eu considero que é ideológica, e eu aqui utilizaria um exemplo que eu, enfim, tive o prazer de acompanhar ao vivo, que foi o caso da Dinamarca. A Dinamarca em 2006, agora também é interessante quando falamos na questão da crise, portanto, no início de 2006, a Dinamarca, na altura, julgo eu que o primeiro-ministro Rasmussen, que agora está na NATO, percebeu que não tinha dinheiro para muita coisa, também, em 2006, muito antes, digamos, da nossa crise. E uma das áreas foi o ensino, embora agora o caso que eu conheço é o ensino superior. E o que é que fez na altura o primeiro-ministro? Havia 13 universidades públicas. O primeiro-ministro chamou as 13 e disse, meus amigos, o país só tem dinheiro para 6. Portanto, façam um favor, organizem-se, façam fusões, façam o que quiserem, mas em termos públicos só temos para 6. Ora bem, eu trago este exemplo porque esta sim é uma questão ideológica. Onde é que queremos abrir espaço? Queremos de facto que manter a escola pública todas e reforçá-las, ou queremos abrir espaço, uma vez que o setor privado é importante para criar emprego e também para o crescimento económico, queremos abrir espaço para o setor privado. Portanto, e essa questão eu acho que não está debatida nem analisada, mas essa sim é uma questão de fundo, que é o que é que nós queremos. Porque uma vez que, obviamente, o Estado vem forçado, e obviamente pelas piores razões, por falta de dinheiro, a tomar medidas, eu acho que cada vez mais vamos ter que tomar decisões destas. E este caso da Dinamarca, eu acho que foi absolutamente paradigmático, que é perante uma necessidade de haver cortes, houve uma fusão das universidades públicas. Em vez de 13,
atualmente há 6. Portanto, e essa sim, eu acho que é importante e merece uma reflexão, lá está, para não irmos a reboque. Eu acho que faltam-nos muito este tipo de decisões. De perceber bem, enquanto coletivo, o que é que nós queremos, onde é que nós queremos que o Estado esteja e onde é que, eventualmente, entendemos que, ainda que por necessidade, o Estado deva sair. Isso. E estes exemplos eu acho que são muito importantes neste caso, porque na prática estamos novamente a mexer em algo que, do meu ponto de vista, tem estado muito enviesado, mas isso obviamente admito que seja, digamos, é a minha opinião, este equilíbrio entre público e privado. O problema é que há aqui um Francisco, complexo ideológico permanente que nos impede de discutir estas coisas. Parece que Portugal e parece que a escola pública tem sido tudo fantástico. Portugal está numa situação fantástica e sempre teve um ensino absolutamente maravilhoso no âmbito da escola pública. Ninguém diz isso, Francisco, não, parece, mas tens que reconhecer que tem havido melhorias significativas. Assim. Ou não? Tem havido melhorias significativas, muito à custa dos privados, muito à custa dos estudos privados, eu penso que muito à custa das escolas privadas. Eu penso que este, tal como o tema anterior, são dois temas que merecem certamente ainda mais discussão. Partilhar, ouvir a vossa partilha de opiniões tem sempre, entre outras vantagens, o facto do tempo voar, esgota completamente e, de facto, é um imenso prazer tê-los aqui. João Galamba, João Cantigas Esteves, Francisco Proença de Carvalho, foi um prazer tê-los aqui para discutirmos estes dois temas. Já não discutimos as eleições presidenciais, ficará para de hoje a 5 anos para uma próxima oportunidade.